Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E aqui estamos nós para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma mensagem a respeito de família. E quando a gente fala de família na Bíblia, Jó é um grande exemplo para nós. Sua atitude, o seu comportamento, o seu amor pelos seus filhos, seu amor pela sua família. E é sobre Jó que eu quero falar com vocês. Eu tenho aqui a Bíblia aberta no capítulo 1 e a partir do versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele era um homem rico. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, tinha muitos empregados, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O mundo antigo concentrava-se no Oriente, Oriente Médio. E de todo o Oriente, ou seja, de todo o mundo antigo, Jó era o homem que mais se destacava, mais se sobressaía. E diz assim: seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Você vai ver na Bíblia a prosperidade de Jó, o bem-estar de Jó, a família de Jó, apenas no começo do livro, no primeiro capítulo. E no final do livro, no último capítulo, quando Jó tem os seus bens restituídos, sua saúde restituída, a sua família, de novo, seus irmãos, suas irmãs voltam a se encontrar com ele, porque haviam se afastado. Mas você vai ler aqui nesse comecinho do livro, no capítulo 1, a respeito de sua família, do convívio deles. É muito interessante que eles se reuniam. Era uma família muito unida. Era uma família que não apresentava problemas. Era uma família que não apresentava distúrbios de relacionamento, de comportamento, de nenhum deles. Aliás, eles tinham um hábito saudável, de se reunirem para realizarem festas. Eles faziam banquetes. Festas que duravam dias. A Bíblia não especifica aqui, não fica tão claro, mas essas festas podiam ser aleatórias. Eles se encontravam em determinada época do ano, determinado dia, na casa de um, e ali iam todos os outros e comemoravam, sem uma data definida, sem uma data específica, mas era para celebrar a comunhão, o encontro, a família. Passavam dias festejando. E o próximo encontro seria na casa do outro irmão, e ali ficariam dias festejando, e depois na casa do outro sucessivamente. Há quem diga que essas festas eram comemoradas no aniversário de cada um deles. Pode ser. No meu aniversário, por exemplo, vinha todo mundo para minha casa, eu dava um banquete e ficávamos por dias festejando. No aniversário do meu irmão, iam todos para lá e lá ficávamos juntos, comemorando, celebrando por dias, e depois sucessivamente na casa de um outro irmão. Diga também que esses dias de festa eram uma sequência de dias. Por exemplo, hoje o banquete, a festa é na minha casa. Amanhã, no dia seguinte, era na casa do meu irmão. E no outro dia na casa de um outro irmão. E assim sucessivamente por 7 dias. Eram 7 irmãos. E as 3 irmãs vinham participar junto na casa dos irmãos. Mas enfim, seja como for, a Bíblia não é muito clara, como eu disse, nesse ponto. O que é mais relevante, mais importante aqui é a postura de Jó, o pai.
é a postura, a conduta de Jó em relação aos seus filhos. Jó não queria que os seus filhos pecassem contra Deus, muito menos blasfemar, um pecado ainda mais grave, uma ofensa a Deus. Por quê? Principalmente no passado, o conceito de pecado e sofrimento como consequência, era muito mais forte do que hoje. Era muito mais forte. Então, todo pecado ia trazer uma grande perda, um grande prejuízo, um grande sofrimento. Então, Jó tinha essa preocupação. Minha família é tão abençoada, minha família vive tão bem, tão unida, eu não quero que eles sofram. Mas vai que eles pecaram, e se pecaram, inevitavelmente, o sofrimento vai vir. É claro que nem toda luta, nem toda adversidade é necessariamente consequência de pecado. No caso de Jó, por exemplo, Jó sofreu sem ter cometido um pecado que trouxesse aquele sofrimento. Mas é bem verdade que todo pecado traz perdas, traz prejuízos, traz de alguma forma, mais intensamente ou menos intensamente, um certo sofrimento para a vida das pessoas. Então Jó não queria isso, por isso ele agia, a sua fé, a sua crença, para que os seus filhos não sofressem. E de que forma Jó fazia isso? Terminava os dias de festa, Jó ia apresentar os seus filhos a Deus, num ritual, uma cerimônia, e oferecia sacrifícios de oferta a Deus pelos seus filhos. Caso eles tenham pecado, caso eles tenham blasfemado, caso tenham se embriagado, caso um tenha ofendido o outro, caso algum tenha dito uma palavra contra o outro e aquilo causou alguma desavença, enfim, ou pior ainda, blasfemado contra Deus. Então Jó se antecipava, e é isso aqui que eu quero que você se atente. A Bíblia diz que Jó dizia assim: talvez tenham pecado no seu coração contra Deus, talvez tenham blasfemado contra Deus. Esse talvez sugere o quê? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que fizeram, pode ser que não fizeram. Mas pelo sim, pelo não, pelo quem sabe, eu vou interceder pelos meus filhos. Pelo sim, pelo não, eu vou buscar a Deus em favor deles. Eu vou interceder pela vida daqueles a quem eu amo. Então Jó não espera que algo grave aconteça, Jó não espera um desastre para sair para buscar pelos seus filhos. E isso é o que nós precisamos entender, o tempo de você buscar pela sua família, o tempo de você interceder pela sua família, o tempo de você se colocar de joelhos diante de Deus para clamar pela sua família, não é no tempo do desastre, não é do tempo na adversidade, não. O tempo é quando tudo está bem já, é a coisa preventiva e não a coisa depois é como diz aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Então você faz a coisa preventivamente, era o que Jó fazia, Então nós não podemos de forma alguma esperar que o desastre aconteça, que a má notícia chegue para buscarmos a Deus pela nossa família, não podemos. Uma mãe, por exemplo, um pai, por exemplo, não pode esperar e encontrar drogas na mochila do filho, na bolsa da filha, para então ela passar a orar por essa filha. Não é preciso a mãe encontrar no celular da filha mensagens que vão fazer ela desconfiar de um relacionamento com um homem casado. E essa mãe vai entrar em desespero: meu Deus, minha filha se relacionando com um homem casado. Não é preciso a descoberta de uma traição para você interceder pelo seu casamento. Não é preciso um diagnóstico de uma doença para que você passe a orar e interceder pela sua família. Não. Faça isso antes do desastre chegar, antes das notícias ruins chegarem. O tempo de buscar é agora. Até porque, quem quer fazer uma coisa errada vai fazer pensado, vai fazer de uma maneira que não deixe rastro. E Satanás colabora muito com isso. É claro que tudo que está escondido vai ser revelado, mas até ser revelado, um estrago pode ter sido feito já. Então a pessoa faz com cuidado, a pessoa faz com sigilo, e Satanás ajuda. Então quer dizer, às vezes você pensa que está tudo bem e não está.
É como Jó, ele não estava presente na festa, ele pensava, talvez fizeram. Pode ser que não fizeram, mas na dúvida, deixa eu interceder por eles. E essa é a postura que um pai, que uma mãe, que um familiar tem que ter por aqueles que são os membros da sua família. É assim que você deve se portar. Eu, por exemplo, na minha trajetória ministerial como pregador da palavra, eu já atendi inúmeras pessoas com problemas na família. E eu já atendi pessoas que chegam, entram na igreja ao ponto de você pedir para se sentar, fazer uma oração, às vezes dar uma água com açúcar para a pessoa poder se acalmar e começar a falar. Ela chega tremendo, porque foi uma descoberta, é uma traição, é o filho com má companhia, é o filho fazendo coisa errada. Enfim, um diagnóstico de uma doença, como eu falei aqui, que abala as estruturas da pessoa e ela vem. Ela não está errada em vir buscar a Deus, de forma alguma, ela deve fazer isso. Ela deve fazer isso. Mas que bom se você puder prevenir, buscar ao Senhor, interceder pela sua família antes que um desastre aconteça. Siga o exemplo de Jó e ore, interceda pela sua família, é o melhor que você possa fazer, tá bom? Para finalizar esse vídeo, realizando uma oração em favor da sua vida e da sua família. Se você puder orar nesse momento aí onde você está, ore comigo. Caso você não possa, apenas receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor em oração neste momento, em favor da vida dessa pessoa, da família dessa pessoa. Eu oro por essa causa familiar que, quem sabe, ela esteja enfrentando. Talvez uma situação de desespero, uma situação, meu Pai, onde ela perdeu totalmente o controle. Mas o Senhor, meu Deus, ainda tem o controle de tudo e eu te peço, entra com providência nessa família, para libertar o viciado, para libertar, meu Deus, o alcoólatra, para libertar, meu Deus, aquele que sofre com uma depressão, com uma perturbação, para libertar aquele, meu Deus, que de alguma forma nesse momento se encontra cativo, para curar o doente, para prosperar os caminhos do chefe de família, do homem que está desempregado, da mulher que não sabe mais como administrar as finanças devido à falta, devido ao déficit que ela tem enfrentado nos seus recursos. Pai, entra com a tua provisão, abençoe os filhos, abençoe os pais, abençoe os casamentos, abençoe, meu Deus, a vida e a família de cada pessoa por quem eu oro nesse momento, que está aí acompanhando esse vídeo. Aquelas, meu Deus, que se encontram bem, aquelas que podem dizer, graças a Deus tudo corre muito bem. Ainda assim, meu Pai, como foi pregado aqui, guarda, abençoa, livra e não deixa praga nenhuma chegar até a casa dessa pessoa. Em teu nome eu abençoo a todos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e abençoe você, sua casa, sua família. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de ativar o sininho lá das notificações. E se você considerar esse vídeo importante, relevante, que essa mensagem vai ajudar alguém, então você compartilha, envia para os seus contatos de WhatsApp, para as suas redes, compartilhe de todas as formas. É um meio de levarmos a palavra de Deus até o coração das pessoas, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.